Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Vídeo onde vamos abordar a primeira derrota fora de casa do Flamengo sob o comando do técnico Felipe Luiz. Uma equipe totalmente desconexa do que pedia o jogo. Um jogo muito físico, um jogo muito intenso. Méritos do Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim, que soube anular as principais forças e armas do Flamengo, e demérito do Flamengo, do Felipe Luiz, que não soube sair da armadilha montada pelo técnico português. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. O Flamengo perde para o Cruzeiro por 2-1 atuando no Mineirão, partida que ocorreu ontem, domingo, às 18h30. O Cruzeiro saiu na frente com o Caio Jorge, o Flamengo empatou com um golaço de Arrascaeta e no finalzinho a lei do ex prevaleceu pelo lado do time do Cruzeiro. O Gabriel Barbosa, que acabava de sair do banco, vai bater um pênalti que foi cometido pelo Léo Pereira de forma completamente infantil, mais um erro do Léo Pereira no jogo, inclusive, e o Rossi pega o pênalti do Gabriel, mas no rebote o Gabriel consegue botar a bola no fundo do barbante e desta forma o Cruzeiro vence o Flamengo pelo placar de 2-1, como eu disse. Algumas atuações chamaram muita atenção, principalmente por parte do Flamengo de forma negativa. Foram os casos de De La Cruz, Léo Pereira e até mesmo o Michael, que entrou no segundo tempo sem ter nenhuma capacidade de resolver algum lance, algum jogo. O Felipe Luiz tem mostrado até certa teimosia em algumas questões. Sempre falo aqui nos vídeos que o treinador tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele vê como convicção, para que isso não se torne uma teimosia. E algumas escolhas do Felipe Luiz têm sido muito mais teimosia do que convicção. Uma delas é insistir em utilizar o Michael, que não vem num bom momento técnico, erra praticamente tudo que tenta. Foi assim no jogo contra o Botafogo da Paraíba, onde ele atuou muito mal, não conseguiu chutar uma bola no gol sequer naquele jogo, mesmo com o goleiro não estando debaixo da meta. E ontem ele entrou numa escolha completamente equivocada do Felipe Luiz, que demorou a fazer algumas substituições, jogadores estavam ali extenuados, como eu disse no início do vídeo, era um jogo muito físico, que exigia muito da parte física. O Cruzeiro é um time muito intenso, marcando em linha alta, inclusive saltava para marcar a pressão sob a saída do goleiro Rossi. Então o Flamengo tinha um pouco de dificuldade para sair lá de trás. Mesmo assim, no primeiro tempo foi o primeiro tempo mais equilibrado. No segundo tempo, o Flamengo sofreu bastante com o ímpeto do time cruzeirense, e desta forma o Flamengo foi superado pelo Cruzeiro e o Felipe Luiz não conseguiu encontrar soluções para resolver a falta de capacidade de finalização do time na noite de ontem. Ontem foi o jogo que o Flamengo menos finalizou na temporada. Nós temos aqui números do SofaScore que mostram isso. O Flamengo teve 59% de posse de bola e finalizou somente 6 vezes contra o Cruzeiro, sendo que o Cruzeiro finalizou 17 vezes. O Rossi, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo em campo, fez 9 defesas na partida de ontem. Achei o time do Cruzeiro um time muito faltoso. O Wilton Pereira Sampaio foi condescendente com relação a isso, poderia ter sido um pouco mais rigoroso, mas isso não justifica a derrota. O fato é que o Flamengo não jogou bem, o Cruzeiro mereceu vencer, e desta forma o Flamengo agora sai da primeira colocação e assume o segundo lugar, fica ali com os mesmos 14 pontos, e o Palmeiras, que venceu o Vasco, foi para 16 pontos e agora é o novo líder da competição. Uma coisa que demonstra bastante a questão do jogo físico que eu citei é o fato do Cruzeiro ter desarmado 23 vezes a equipe do Flamengo contra somente 11 do Rubro Negro. Nas finalizações nós tivemos, como eu disse, 17 para o Cruzeiro, 6 para o Flamengo, sendo que no gol o Cruzeiro finalizou 11 vezes, com 9 defesas do Rossi. As outras duas, obviamente, entraram, que foram os 2 gols do Cruzeiro, e o Flamengo finalizou somente 4 no gol, sendo uma que foi o gol, e as outras 3 elas não entraram, ou seja, o Flamengo finalizou muito pouco no jogo de ontem. Mais uma vez o Flamengo tem tido muito problema com essa questão da finalização. Parece que essa equipe só consegue finalizar se ela tiver em condições
100% preparadas para finalizar, e isso pode trazer seríssimos problemas nas próximas rodadas, nos próximos jogos. Afinal de contas, o Flamengo agora é um jogo decisivo atrás do outro. O Campeonato Brasileiro sempre tem jogo decisivo, todos eles valem 3 pontos, então todos eles são decisivos, mas principalmente a questão vinculada à Copa Libertadores, que é o próximo jogo do Flamengo. Na quarta-feira, o Flamengo vai encarar a equipe do Central Córdoba às 21h30 lá em Santiago del Estero, precisando vencer se quiser ficar em primeiro lugar do grupo, e não pode perder se quiser pensar em classificação. Com relação ao número de passes, na questão dos passes no jogo de ontem, o Flamengo acertou 446 passes contra 278 do rival. Passes no terço final, o Flamengo acertou 95 de 124, com aproveitamento de 77%. Passes longos, 25 de 47, com 53% de aproveitamento. A bem da verdade é que ontem as atuações individuais prejudicaram e muito com relação ao resultado final e também, obviamente, a estratégia montada pelo técnico Leonardo Jardim, que deu um banho tático sobre o Felipe Luiz na noite de ontem. Vamos ver então como será esse Flamengo para o próximo compromisso, que será na próxima quarta-feira, como eu disse, contra o Central Córdoba pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Agora o Flamengo no Campeonato Brasileiro vai encarar a equipe do Bahia, atuando no Maracanã no próximo sábado às 21 horas. A equipe do Bahia, que vem num bom momento, venceu o Botafogo nesta rodada do Brasileiro por 1-0, atuando na Fonte Nova. Então promete ser mais um jogo duro, mais um jogo difícil, como praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro são. A questão do Flamengo perder para o Cruzeiro ontem não é nem somente a derrota pesa, óbvio, mas é a forma como se perde. O Felipe Luiz não conseguindo resolver problemas que eram evidentes, principalmente do ponto de vista individual, como De La Cruz, Léo Pereira, depois ele coloca o Michael de forma equivocada. Bruno Henrique também não tem entrado muito bem nos jogos, mais uma vez ontem deixou a desejar, e o Flamengo, quando não tem o Pedro e o Arrascaeta numa noite inspirada, perde muito em poder de decisão e poder de finalização. Cabe ao Flamengo, ao clube, ao departamento de futebol, buscar formas, mecanismos para suprir os momentos em que Pedro e Arrascaeta, principalmente, não estiverem numa noite muito inspirada. E ontem também pese o fato do Wesley não ter feito também um bom jogo, foi completamente anulado pelo Kaique. Isso é mérito do Leonardo Jardim, aqui não é numa questão de querer desvalorizar a vitória do Cruzeiro, muito pelo contrário, o Cruzeiro venceu com méritos, mereceu vencer a equipe do Flamengo, e cabe ao Felipe Luiz agora aprender com os seus erros, que não foram poucos, foram muitos. Ontem, a exemplo do que aconteceu contra o Central Córdoba, quando o Flamengo passou por aquele vexame de perder no Maracanã, agora cabe ao Felipe Luiz aprender com esses erros que ele cometeu ontem, para que não volte a repetir, ou que seja pelo menos minimizado nos próximos jogos. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante, e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço, uma boa semana, se cuidem, saudações rubro-negras.